Amém, vamos para a palavra, vou tentar falar muito em pouco tempo. Lucas capítulo 15. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este os mandou para seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os corpos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar para voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, ou o bezerro cevado. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi. Feche seus olhos, fala com a gente. Senhor, que o teu Espírito mova o nosso coração nessa noite, e que nós estejamos cativos ao poder e à autoridade da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, e não deixa que nenhuma distração roube do nosso coração a oportunidade de ouvir o Senhor falar conosco. No nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Certo rei tinha uma filha, e quando essa menina cresceu, um jovem se candidatou para casar com ela. Ele era um bravo guerreiro, de família nobre, e tinha atributos admiráveis. Aparentemente aquele jovem, ele era digno de fazer parte da família real. Ele era digno, pelos seus atributos, de se casar com a princesa. Cauteloso, no entanto, o rei decidiu então colocar aquele jovem num teste. Ele sendo guerreiro, num primeiro momento a gente poderia pensar que o rei colocaria ele num duelo, mas não foi bem assim. Não foi com uma batalha que o rei resolveu testar aquele jovem. Ele chamou o jovem e falou assim: olha, prepare-se, eu tenho um desafio para você. Você vai fazer uma longa viagem até um reino muito distante, nas montanhas ao norte. O jovem então, preparado, se apresentou ao rei no dia combinado.
E o rei então lhe deu a missão e fez o seguinte: olha, está aqui o meu cavalo pessoal, o meu cavalo preferido, o meu xodozinho, está aqui, o meu melhor cavalo. Você vai fazer a viagem no meu cavalo. O rei entregou para ele um saco, confiou a ele um pequeno saco com algumas pequenas pedras de grande valor, algumas pedras preciosas, digamos assim. E o rei também entregou para ele um pequeno bilhete. O moço então, disposto, o rei falou para ele: leve esse bilhete lá no reino das montanhas ao norte. Chegando lá você vai encontrar o rei, que o rei era o rei da montanha ao norte, era o irmão deste rei que dava o desafio ao moço. Você vai lhe entregar o meu bilhete ao rei da montanha ao norte. Só que é o seguinte: vá firme, mas tome muito cuidado. Tome conta com muito cuidado, como se fosse a sua própria vida, daquilo que é mais importante para mim. O jovem então saiu destemido, com vigor, com ânimo, e ele foi, cavalgou e andou, e andou, e andou, e andou com muito ânimo. Ele pegou o bilhete, costurou então o bilhete na sua capa, pegou o saco com as pedras preciosas, guardou dentro da bota, com medo de perder aquelas pedras preciosas, e ele cavalgou até o reino das montanhas ao norte. Chegando lá, esbaforido, ele chegou diante do rei, entregou ao rei o bilhete e ficou aguardando qual seria a resposta ou a orientação que o rei das montanhas ao norte lhe daria. O rei então pegou o bilhete do jovem, abriu o bilhete, leu, e o jovem então, ainda inquieto, querendo saber qual seria a resposta do rei, o jovem falou assim: olha, eu trouxe algo muito precioso, que era o saquinho com as pedras preciosas. Eu trouxe aqui, o saco que é precioso. O rei, no entanto, não ligou muito para aquilo. Ele baixou sua cabeça, leu mais uma vez o bilhete, e então escreveu algo de volta no bilhete, e falou para o rapaz: apressa-te em retornar, rapaz. O jovem então, até mais uma vez insistiu em entregar ao rei as pedras preciosas, mas o rei não quis. O jovem monta no cavalo, que já estava aos frangalhos, podemos dizer que o cavalo já estava esgotado, de tanto que andou. E ele retorna para o reino de origem. E quando ele retorna e ele encontra novamente o seu rei, ele devolve o bilhete ao rei. E o rei então abre o bilhete, que estava escrito assim, tinha um recado do rei, seu irmão. Então o rei falou o seguinte: querido irmão, saúde. Este moço anseia casar-se com a tua sobrinha. Estou a testá-lo. Dei a ele o meu melhor cavalo, o meu cavalo preferido, algumas pedras, das quais eu falei para ele que tinha valor, mas não tem valor algum. Só que se ele te pedir cuidados ao cavalo, ele está aprovado. Mas se ele insistir que você tome as pedras em suas mãos, ele está reprovado, porque isso denuncia que ele era alguém ganancioso. E o que eu quero compartilhar com você por meio dessa história, era que o que o rei tinha em grande estima e valor, não eram as pedras, mas era o quê? O cavalo. Porque para o rei, a vida é mais importante do que coisas. E aqui eu começo a compartilhar para você a mensagem dessa noite. E eu chamo a sua atenção comigo, para o fato de que nós fazemos o mesmo movimento de inversão de valores que esse jovem perspicaz tinha em relação àquela donzela. Uma vez que para ele coisas era mais importante do que pessoas. E isso tem muito a ver com a parábola, com o texto que nós lemos nessa noite. Se você prestar atenção, todas as vezes que nós lemos os evangelhos, nós lemos algo a respeito de Jesus, nós ficamos deslumbrados diante a beleza, a sua santidade, a sua majestade e glória.
Nós ficamos deslumbrados com o fato de Jesus ser 100% Deus. Mas nos esquecemos ou perdemos de vista em observar a inteligência de Jesus, ou melhor, a sabedoria dele. Porque ele está num contexto onde pessoas estão ali o criticando, enquanto alguns estão recebendo a palavra, enquanto alguns estão recebendo graça, enquanto alguns estão recebendo o evangelho, existem aqueles que estão lá criticando ele. E diante daquilo, Jesus, ele usa da sua sabedoria e ele monta e remonta parábolas para ilustrar a mensagem do evangelho a pessoas. E é interessante que dentro dessa própria parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, nós vemos que de fato, como o termo latim fala, é o evangelho em evangelho, ou seja, é o evangelho dentro do evangelho. E essa mensagem, quando você lê a parábola, fica claríssima. Jesus está anunciando o evangelho àquelas pessoas, ele está falando sobre a dinâmica de salvação, e ele vai da queda ao arrependimento, ele vai do acolhimento à celebração redentora. Mas ao olharmos para esse texto, como eu já mencionei, nós não levamos em conta o fato de Jesus ser sábio. Uma sabedoria, vou usar essa palavra, digamos de forma positiva, absurda, para comunicar a verdade. E é interessante que Jesus está montando e remontando cenários do cotidiano, para nos ensinar também princípios. Porque às vezes a gente acha que o evangelho só acontece na esfera, vamos tentar separar, mas não tem como separar, mas vamos lá, na esfera espiritual. Não, o evangelho acontece no dia a dia. A palavra de Deus tem que ser aplicada e vivida na sua vida na segunda-feira. Porque no domingo à noite, é fácil ser crente aqui no templo, é ou não é, irmãos? É ou não é, gente? Vocês estão aí? É fácil. Só que difícil é você viver o evangelho amanhã, segunda-feira. E às vezes a gente permite que o diabo coloque um interruptor na gente. Já percebeu? Das 6, 6:30, a gente está começando a trocar para vir para a igreja, o diabo vai lá e acende o interruptor, você virou luz. Aí você fica aqui, está ofuscando, né? E tem uns que, como eu, ofusca mais. Mas aí acabou o culto, aí você fica ainda com cara de crente, né, vestido de crente. A hora que chega em casa, é arriscado os filhos falar assim: ô pai, ô mãe, vamos voltar para a igreja? Porque o camarada, porque a pessoa deixou de servir a Jesus. É fácil você servir no templo. No entanto, o desafio não é só para aqui e agora, o desafio é para quando você sair deste momento. O desafio é quando você chegar no trabalho amanhã. O desafio é quando você se relaciona com a sua família. Este é o grande desafio. E é interessante que Jesus está contando a história de uma família para falar a respeito do evangelho. E aqui eu aprendo o quê? Eu aprendo que o lugar principal que eu preciso viver o evangelho e a palavra de Deus é dentro da minha casa. É lá dentro de casa. Sabe por quê? Porque por mais que você já tenha conversado comigo, e talvez eu sei alguns dos seus problemas, das suas dificuldades, sabe quem vai te conhecer mesmo? É tua esposa. É ela que te conhece. É seu marido. São seus filhos. É a Gisele que me conhece no particular. Se olha essa carinha de bom moço, um Brad Pitt careca, né? Ela prefere o careca, tá, gente? Já estou convencido. Vai conversar com ela para ver nos momentos que eu estou irritado, que ela fala assim: olha, nem você está se aguentando hoje. Porque na verdade é lá que o evangelho tem que ser colocado em prática. Jesus, ele é direto, ele é simples em compartilhar o evangelho, mesmo quando aqueles fariseus e escribas estão lá murmurando, reclamando, fazendo o papel do filho mais velho. Mas hoje, irmãos, eu não quero me ater no fato da gente ficar avaliando teologicamente o texto, sobre questão de mensagem de redenção. Isso aqui vai estar tudo junto e misturado. Eu quero, na verdade, nessa noite, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Nós estávamos de férias, viajando,
E Deus, enquanto eu estava dirigindo, o Henrique controlava o som, porque no carro ele agora controla, ele é metido a músico. Então ele pega o celular e ele põe lá as músicas de black music, é um negócio assim bem extraordinário. E ali eu fiquei, teve um momento que eu desliguei dirigindo, e houve uma conexão lá, e Deus foi me ministrando no meu coração. Eu falei, sério, pega o seu celular, anota o que eu vou te falar, e manda no meu WhatsApp. E ali Deus deu essa mensagem de princípios do Evangelho dentro desse texto, que precisam ser colocados em prática na nossa família. E é nesse contexto familiar que o Evangelho está sendo compartilhado. Cristo pinta um quadro trazendo personagens de uma família corriqueira para falar a respeito de como deve acontecer o reino de Deus. E você já me ouviu falar várias vezes, irmãos, a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu aqui na terra. Deixa eu falar, você é salvo, Jesus já te salvou, a sua casa tem que ser um lugar de salvação. Chega do diabo querer alugar a sua casa, no nome de Jesus. Mas para isso, há uma necessidade de nós recobrarmos a nossa consciência. E é nesse movimento, é nessa dinâmica de uma vida plena, que nessa noite eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Para tanto, nós vamos ficar mais no versículo 17 ao versículo 20, nessa noite. Porque você vai ver que o filho então, o filho rebelde, o filho que desperdiça os bens do pai, o filho que vai para longe, a gente vê essa dinâmica do Evangelho, né? A gente estava distante de Deus, mas olha os princípios que Deus está compartilhando com aqueles homens. Porque nós vemos Deus falando sobre a restauração de uma consciência. Porque se você focar, você vai ver que uma família está sendo destruída pelo egoísmo, pela vaidade, pelos anseios e os desejos carnais. E quem que gera isso no coração do indivíduo? É o pecado. É o pecado. Ou seja, a família está em risco. Irmãos, mais do que nunca, a minha casa e a sua casa está correndo um sério perigo. Por isso há uma necessidade de nós despertarmos, porque nós podemos estar dando passos significativos para a destruição da nossa casa. Quando há uma promessa da parte de Deus, de que a nossa casa seja uma bênção. Aí eu pergunto para você, você quer que a sua casa seja uma bênção? Ô Jesus, ninguém quer, só alguns. Então, as bênçãos dele joga tudo para mim, Senhor. Você quer que a sua casa seja uma bênção? Então diga, eu quero que a minha casa seja uma bênção. Mas não é só querer, você tem que fazer parte do processo. Está entendendo? Você tem que fazer parte, porque às vezes não há uma disposição realmente de nós cooperarmos para que a nossa casa, a nossa família seja de fato uma bênção. E aí o versículo 17, onde a gente vai ficar um pouco, a gente vai armar uma barraca, vai armar uma tenda e repousar um pouco. O texto fala que aquele moço que tinha chegado do pai dele e falado, pai, pega os bens, a minha parte, eu quero a minha parte. E o pai deu a parte dele. Ele pega e ele viaja para longe, e ele desperdiça tudo que o pai tinha dado. Ele resolveu sair de casa. Vamos fazer um confessionário? Quem na vida um dia já pensou em sair de casa, levanta a mão. Eu já estou com a minha levantada. Está vendo? Meu irmão teve aqui semana passada, ele estava lembrando. Meu irmão falava que quando eu era pequeno, assim, uns 3, 4 anos, minha mãe xingava, ficava brava comigo, né? Aí meu irmão falava que na rua da minha casa tinha um cinema velho, que eu sentava lá na porta do cinema e falava que ia embora. Quem nunca pensou em deixar a família? No momento de surto, a gente surta, irmãos, às vezes. A gente tem alguns momentos de loucura e que a gente pensa em abandonar aquilo que é mais importante que Deus nos deu. Só que o texto está falando, no versículo 17, que aquele moço, em dado momento da vida dele, ele caiu em si. Em um dado momento da vida dele, ele recobrou a consciência. E hoje, é um grito de alerta para você pai, você mãe, você marido,
você esposa, você filho, você jovem que está para casar, você adolescente que às vezes fica bravo porque a mãe e o pai falam, chega de Fortnite. Olha, tem uns pais dando aleluia, glória a Deus lá no fundo. Chega de Fortnite. E aí fica bravo. Chegou o tempo de você recobrar a consciência. Amém, irmãos? Tempo de recobrar a consciência. Para tanto, nós precisamos ter a percepção do verdadeiro conforto que só a família pode nos dar. O texto vai nos falar, lá no versículo 17, a parte A, e no versículo 19, a parte B, que quando aquele moço recobrou a consciência, quando ele caiu em si, ele falou o seguinte, olha, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Quantos? Olha a consciência dele. Ele está lembrando de um conforto que acontecia na casa dele. E não apenas isso, no versículo 19 ele fala o seguinte, que ele vai até o pai, e quando ele voltar para o pai, ele vai falar, pai, me trata como seus empregados. Irmão, isso aqui é uma lição maravilhosa, sabe por quê? Porque não está falando apenas da generosidade daquela família, está falando que aquela família é um lugar de justiça, que aquela família é um lugar de equidade, de igualdade, que há naquela família um senso comum e um amor mútuo, e aquele jovem quer voltar para a família, é um conforto que só a família pode dar. E aí, jovem, eu não estou falando aqui daquele conforto que você quer, 300 mega de internet fibra, não, porque tem jovem que acha que só precisa de internet fibra, é ou não é, pai? Ele vive de internet banda larga, né? Ele não precisa de arroz, feijão, é só internet. Não, não é isso, mas a família vai proporcionar o conforto que você precisa, e sabe, esse conforto que você precisa tem nome, sabe qual que é? Amor. É amor, amor. Quantas pessoas, talvez dentre nós hoje, sabe o que estão precisando, irmãos? Não é de carro novo não, não é de roupa de marca, não é do telefone de última geração, está precisando de um abraço, precisando ser amado, precisando falar, olhar um no olho do outro e falar assim, eu te amo. Disseram que tem hora que ela dá vontade de bater em mim, porque eu falo para ela direto, eu te amo. Os meus filhos, não estou querendo aqui potencializar ou mostrar algo, não, eu estou falando de algo que eu vivo, irmãos, intencionalmente, eu semeio amor na minha casa, eu semeio amor na minha família, nos meus filhos, na minha esposa. E deixa eu falar, não é aquele amor que você já espera receber algo em troca, não. É aquele amor incondicional que você faz porque você sabe que é responsabilidade sua. É um conforto que só a nossa casa pode dar. O mundo lá fora pode oferecer um amor transvestido, mas não é amor verdadeiro. Por isso há uma necessidade de a gente recobrar a consciência. Marido, você só vai encontrar amor verdadeiro nos braços da sua mulher. Fora disso, é ilusão. Mulher é a mesma coisa. Você só vai encontrar amor verdadeiro nos braços do seu marido. Tem uns homens como eu, tão dedicados, que inclusive quando a mulher engravida, ele engravida junto. Só que ela ganha e ele não. Recebeu, Bruno? Brincadeiras à parte, a gente precisa entender que a nossa casa precisa realmente ter esse ambiente, desse ninho, vou usar uma palavra assim, de conforto e de amor. Aquele jovem, ao recobrar a consciência, ele sabe que em nenhum outro lugar no mundo ele encontraria algo que só a sua família poderia oferecer. Ele, quando ele cai em si, ele tem a percepção daquele ditado popular, que ele era feliz e não sabia. Já passou por essa experiência? Você olha para alguma coisa no passado, você fala assim, puxa, eu era feliz e eu não sabia. Porque quando nós olhamos para o texto, Jesus está falando justamente isso. Ele caiu em si e ele tem um vislumbre das coisas passadas e ele tem a percepção. O pastor Hernando chega a falar em um dos seus livros que ele era infeliz inconscientemente. Quantos de nós hoje estão vivendo a felicidade? Eu gosto muito daquela hashtag.
Hashtag. E é assim que a felicidade acontece, porque felicidade não é um fim, não é no fim, não é lá. A felicidade, ela está acontecendo. Felicidade é você trocar a fralda suja de cocô do seu filho e ainda falar, coisinha mais linda do papai. É. Quem já tem filho grande tem saudade da fralda suja aqui? Levanta a mão. Eu tenho. 5 minutos me arrependo, mas eu tenho. Eu tenho saudade. Eu tenho. E o que é isso? É a felicidade acontecendo. Nós fomos criados por Deus para isso, para multiplicar, para trazer vida às pessoas, para gerar pessoas, para cuidar de pessoas. E se nós não fizermos isso, irmãos, que triste. Hoje à tarde eu tive a alegria, o privilégio de participar do chá de bebê do Val e da Sulamita. Sulamita é aquela moça que nós falamos na igreja, que aquele dia que Deus deu uma palavra sobre mulheres estéreis, e a Sulamita e o Val, o esposo, agarraram essa palavra. Semana seguinte a Sulamita estava grávida, e hoje eu fui no chá de bebê da Sulamita. Olha que bênção, irmãos. E eu vendo eles contar o testemunho, nenhum dos dois tinha possibilidade de ter filhos, e agora ele vai ganhar neném. Isso é uma bênção, louvado seja Deus. Felicidade acontecendo, e às vezes a gente está vivendo e perdendo de vista a felicidade. Sabe por quê? Porque a gente está olhando lá na frente, esquecendo de viver o hoje. E sabe o que isso desencadeia? Ansiedade. Tem muita gente ansiosa no mundo. Tem ou não tem? Tem, por quê? Porque está tentando viver no futuro, quando Deus está falando, olha, vive o projeto hoje, vive o processo hoje, vive o propósito hoje, deixa que o futuro eu cuido. Eu cuido. Muitos estão vivendo assim, e aí olham e falam, olha, a felicidade aconteceu e eu não vi. Passou e eu não vi. Aquele jovem precisou chegar no nível mais baixo da vida, para ele compreender que a alegria e a felicidade não estão nas coisas, mas estão nas pessoas que Deus colocou ao seu lado. Não dê uma de crentarrão, porque você sabe que a nossa felicidade está em Jesus. Mas Deus nos colocou para morar, para habitar no meio de pessoas. Então subentenda tudo que eu estou falando aqui, colocando Jesus sempre em primeiro lugar. Amém? Amém, irmãos? Sempre. Mas eu preciso falar com a sua família. Eu preciso falar com você. A nossa felicidade não está nas coisas, está em pessoas. Conquanto a gente precisa de fato ter a percepção de que esse conforto nós só iremos encontrar na nossa casa. Você pode viajar para o melhor lugar da face da terra. Eu tenho paixão por um lugar chamado Porto de Galinhas. Gosto demais desse lugar. Lá na minha terrinha. Eu amo todo ano quando eu posso viajar para lá. Você pode ir para os melhores hotéis do mundo. Você pode deitar na melhor cama. E sabe que tem umas camas que abraçam a gente, não tem? Mas sua cama pode ser de pedra. Quando você chega em casa, você está no melhor lugar. Tá ou não está? Quem já teve essa experiência de viajar, de ser tratado como rei, como rainha, mas quando chega em casa, fala, glória a Deus, cheguei em casa. Quem já teve essa experiência? Não tem, irmão, lugar melhor. Isso eu estou falando do conforto físico. Imagina voltar para os braços dos filhos, da esposa, do marido, dos pais. Não tem. Jovem, adolescente, deixa eu falar para você, eu já tive a sua idade. Não sou tão velho assim, mas eu já tive a sua idade. Não existe nada mais precioso do que a gente sentar à mesa em volta daqueles que nos ama verdadeiramente e que a gente ama de fato. Não deixe que algumas picuinhas da vida te roube o privilégio de desfrutar do conforto que você precisa. E quando eu falo de conforto, vem cá comigo. Ei pai, ei mãe, ei marido, esposa, filho. Seus membros, os membros da sua família precisam ser confortados. Para de dar um de turrão. Não abraço, que eu nunca recebi abraço. Abraça! Tem alguém que fala, nunca fui abraçado na vida, não sei abraçar. Está na hora de começar a aprender. Está na hora. Nunca recebi um beijo do meu pai e da minha mãe. Está na hora de beijar os meninos e as meninas. Vão lá, os filhos, vamos lá. Você vai esperar não ter mais para querer fazer?
Sério, né? Há uma necessidade urgente de nós recobrarmos a consciência. Entender que a nossa casa é um lugar que pode de fato nos proporcionar o conforto que nós precisamos. E não apenas isso, nós precisamos ter a disposição para trilhar o caminho da humilhação. Aquele moço, versículo 18, versículo 20, ele então tem a percepção: olha, os trabalhadores do meu pai estão melhores do que eu. Eles têm uma realidade de acolhimento melhor que a minha. E ele fala o seguinte: eu vou me arrumar e eu vou voltar para o meu pai. Versículo 18. E o versículo 20 nos diz que ele, se arrumando, foi para a casa do seu pai. Deixa eu falar uma coisa para você. A humilhação é um caminho espinhoso do qual poucas pessoas têm disposição para trilhar, sabendo que no final da jornada toda lágrima e vergonha vai ter valido de fato a pena. Aquele jovem recobrou a consciência uma vez que ele caiu em si, ele tinha diante dele dois caminhos. Ele tinha que tomar uma decisão importante. Ele tinha que vencer pela humilhação, ou ele teria que sucumbir pelo orgulho do seu coração. E ele escolhe pela primeira opção. Ele escolhe vencer pela humilhação. E não é um caminho fácil. O caminho da humilhação não é feito com sorriso nos lábios. O caminho da humilhação é feito com lágrimas nos olhos. Quem gosta de ser humilhado aqui? Ninguém. Ninguém gosta de trilhar caminho de humilhação. Muito pelo contrário, a gente quer ser exaltado, porque existe um vírus em nós chamado orgulho. Mais uma vez que se nós quisermos ter famílias abençoadas, nós precisamos ser humildes. E deixa eu falar para você, você pode ser humilde em qualquer lugar. Se você não for humilde dentro da sua casa, você fracassou. Sério isso, né? Não é sério? Você pode ser humilde e ser a humildade em pessoa em qualquer lugar do mundo. Se você não for humilde dentro das quatro paredes da sua casa, você fracassou. O pecado gera em nós esse embrutecimento, ele anestesia a nossa alma, ele rouba de nós o bom senso. A humilhação e o quebrantamento, irmãos, é o único remédio contra esse vírus maligno que muitas vezes nos faz perder a cabeça dentro da nossa própria casa. Quando você se humilha, você está engrandecendo o Senhor. Posso ouvir você falar amém? Você está. Mas a gente não quer a humilhação. Aquele jovem, quando ele está se humilhando, irmãos, ele perdeu tudo que o pai dele tinha dado. E é interessante que dentro daquele contexto era proibido a um herdeiro chegar no seu pai e falar: me dê a parte dos bens. Ele só tinha o direito de pedir quando o pai morresse. Muito menos ele não poderia gastar esses bens. Ou seja, ele errou duplamente. Duplamente. Ele não poderia. Ele desperdiçou tudo. E ele volta. Ele se humilha, ele caminha. E é interessante que você não vê o texto falando que ele chega para o pai fazendo exigências. Ele não está requerindo direitos. Pelo contrário. A penitência daquele homem, daquele jovem, era ele clamar por misericórdia. Viu? Preste bem atenção. Arrependimento sem atitude é remorso. Guardou bem isso? Arrependimento sem o mínimo de demonstração sincera de atitude é remorso. A humilhação genuína, ela vai ultrapassar as portas da mudança. Porque mesmo quando você errar com a sua família, quando você errar dentro da sua casa, mesmo que você tenha alguma luta que você não consiga superar sozinho, você precisa fazer o mínimo de esforço para falar o seguinte: eu preciso de ajuda. E declarar abertamente que você precisa de ajuda já é uma humilhação. E quantos de nós dentro de casa não quer dar o braço a torcer e pedir perdão? Quantos dentro de nós não quer dar o braço a torcer e dar o primeiro passo para restaurar relacionamentos dentro de casa? Quantos?
A gente se mantém num pedestal intocável, não quer que ninguém chegue perto, porque a gente se acha o último pacote da bolacha. Não? A última bolacha do pacote. Para ver se vocês estavam espertos. Eu me lembro uma vez, eu e Gisele, a gente acabou discutindo. E às vezes o pessoal olha para a minha família e acha que a gente é família de propaganda de margarina. Não, gente, a gente é feito de carne e osso, viu? E eu me lembro que eu fui tomar banho e eu estava bravo. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu vou ficar uma semana sem falar com ela. Vou. Irmãos, isso durou um banho. Porque eu saí de lá, Deus falou assim, ó, vai lá, beija a sua esposa e pede perdão que você está errado. Irmãos, o que um beijo, cangote, você sabe o que é cangote? O que um beijo num cangote não faz? Só glória. É uma maravilha. Então assim, é um primeiro passo, homem de Deus. Mas é um passo, mínimo de passo para você ver de fato mudanças acontecerem dentro da sua casa, no seu casamento. E às vezes nós não promovemos essa mudança, não somos agentes de transformação dentro da nossa casa, e chega a tal ponto que isso transborda da nossa casa, e a gente começa a colocar a culpa dos problemas de casa nas outras pessoas. Já viu alguém assim? Minha casa está com problema, culpa do meu patrão. Ah, minha casa está com problema, é meu trabalho. Ah, minha casa está com problema, culpa do pastor. O pastor recebe culpa de quase tudo. Ah, minha casa está com problema, culpa da igreja. Não vou na igreja, cara. Quando na realidade, o grande X da questão é com ele. Ele não está resolvendo, ele não está chamando para si a responsabilidade. Não existe disposição de chamar para si o caminho da humilhação, de chegar e falar assim, eu errei, meu bem, me perdoa no nome de Jesus. E não apenas pedir o perdão pelo fato de ter cometido, mas buscar mudanças significativas por meio da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus quem transforma. Precisamos urgentemente ter essa noção, essa sensação, trilhar o caminho do arrependimento. Eu errei, eu preciso de ajuda, eu preciso do seu perdão, me ajude a mudar. Pai, mãe, fala isso para o seu filho. Me ajuda a mudar. Filhos, falem isso para os pais de vocês. Me ajuda a mudar. A palavra de Deus diz lá em Tiago que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para nós sermos sarados. Deixa eu falar para você, não tem melhor lugar para a gente confessar pecado do que com o povo de casa. Porque a não ser com o pastor, com alguns irmãos de igreja, mas você corre o risco de confessar seu pecado, está no Facebook no outro dia. Né? É arriscado a pessoa falar assim, vem aqui, confessa que eu vou fazer um story no Instagram. Hã? Acontece isso. Mas é lá dentro de casa que a gente abre o coração e que a gente é curado, irmãos. Deus deu o ministério da reconciliação para você, no nome de Jesus. Reconcilie a sua casa, recobre a consciência no nome de Jesus. E uma vez que você trilha o caminho da humilhação, entenda que o perdão não é uma opção, o perdão é uma ordem. E o texto nos fala, versículo 20, que o filho então foi na direção do pai, e enquanto o filho vinha lá longe, o texto diz que o pai, quando avistou o filho longe, correu, porque o pai estava compadecido dele. Ele então o abraçou e o beijou. Antes de o filho chegar, o pai já tinha perdoado ele. Porque perdão dentro de casa não é opção, você não tem essa opção, você tem que perdoar. Aí você fala assim, quem diz isso, pastor? A Bíblia. Se você estiver achando ruim, quando chegar no céu, você vai no SAC, no sistema de atendimento ao cliente, você reclama lá. Porque é a Bíblia que fala isso, não sou eu. Eu tenho a responsabilidade de pregar ela. Não é uma opção, é mandamento, é ordem. Você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Interessante que o filho achava que ele estava procurando o pai, mas na verdade o pai já estava procurando o filho, porque quando o pai o avistou, ele correu para abraçá-lo. Antes mesmo do filho confessar os seus pecados ao pai, antes mesmo do filho pedir perdão, o pai já tinha perdoado.
Interessante que o texto fala que o filho não merecia nada, mas o pai entregou tudo a ele. Tudo que ele tinha. Porque esse deve ser o parâmetro da nossa vida. Esse é o desejo de Deus para a nossa casa. Já viu como a gente ora? Mateus capítulo 6, versículo 12, nós temos uma conhecidíssima oração, quando Jesus ensinando a orar, e a gente até ora por isso. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os... Já pensou se Jesus perdoasse você igual você perdoasse os membros da sua família? A gente estava em débito, não estava? Reprovado. Interessante que Jesus está falando na oração sacerdotal, que uma das condições do perdão dos nossos pecados, das nossas dívidas, é a gente perdoar o outro. E a gente não tem conseguido perdoar nem os dentro de casa. A gente fica de 15, 20, 30 dias, um ano, sem falar com o povo, né? É ou não é verdade, gente? Vai dormir de mal, tomara que quebra a cama e cai os dois no chão. Brincadeira. Vai dormir de mal, e a gente vai perdendo de vista a felicidade que Deus vai proporcionando para acontecer. Não tem que ser assim. Perdoe e libere perdão. O texto está nos ensinando que aquele pai tinha perdoado o seu filho, e a família precisa recobrar a sua consciência hoje. Irmão, perdão na sua casa tem que ser algo corriqueiro. Aí você fala, como assim, pastor? Sabe por quê? Porque a gente erra todo tempo, e sempre tem que ter perdão disponível. Agora, no entanto, porém, você que é alvo do perdão, não fica aproveitando da graça para ficar tripudiando em cima do outro. Entendeu? Não faça isso. Vai perdoar mesmo. Você está negligenciando a graça que está sendo oferecida. A porta da graça se fecha, você abre o teu olho. Mas perdoe, é mandamento. Não pode ser algo válido apenas para os de fora. O perdão nunca vai ser uma opção para aquele que é discípulo de Jesus. É mandamento. E se você ainda não aprendeu a perdoar dentro de casa, talvez você ainda não tenha conhecido Jesus de fato. Olha que sério isso. Se você ainda não aprendeu a liberar perdão dentro da sua casa, para os seus, talvez Jesus seja apenas uma ideia, e não de fato o Senhor da sua vida. Há uma necessidade urgente de nós perdoarmos. Estou acabando, irmãos. E quando há essa dinâmica entre a humilhação e o perdão, a gente começa então a celebrar as grandes e as pequenas conquistas que a vida dá. Troque vida aqui, conquistas que Deus nos dá por meio da vida. A gente precisa aprender a celebrar isso. O texto nos fala que o filho mais velho se indignou. Quando ele estava entrando e ele ouviu que havia festa, ele então se indignou e ele não queria entrar na casa. O pai dele sai para fora, o texto nos diz isso. E o pai tentou convencer aquele filho de todo jeito para entrar dentro de casa. No final da história, a gente chega à conclusão que não era apenas o filho mais velho, o pródigo da história. Eram os dois filhos. A família estava em conflito, ela estava deteriorada. E a dinâmica ou a ação de recobrar a consciência não era apenas uma ação que dependia do filho mais novo, mas o filho mais velho também precisava recobrar a consciência quanto a progressão, o sustento da sua família. Ambos colaboraram para o esfacelamento da sua casa. O mais jovem colaborou pela dissolução dos bens. O mais velho colaborou pela sua inflexão. Note que o mais velho, ele tem uma piedade suficiente apenas para si mesmo. Não há nele uma piedade ou uma graça pela qual ele pode compartilhar com seu irmão mais novo. Ele tem uma espécie de legalismo transvestido de justiça. Já viu como a gente age assim dentro de casa? Eu estou cheio da razão. Você está puxando o braço para a sua sardinha. Passa e sai pelo evangelho para você ver o que vai dar. Aí talvez você fale assim,
Não, mas você está pregando um negócio que é muito difícil de viver. Lá na minha casa não tem que ser assim. Se você quiser ter uma casa de bênção, atente para o que está sendo pregado nessa noite. Atente para isso. A lei do filho mais velho serve apenas para respaldar a sua razão e o seu ódio. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão usando a palavra de Deus para odiarem umas às outras. É ou não é verdade, gente? É o chamado ódio do bem. E não tem que ser assim. Não precisa ser assim na sua casa. Quem não celebra a vida, nunca vai conseguir celebrar as vitórias, as conquistas e os milagres que Deus dá por meio dela. Se você não aprender a celebrar a vida do seu filho, que no momento ele está te dando trabalho, se você não aprender a celebrar a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, que agora talvez está com um comportamento não adequado, você nunca vai conseguir celebrar quando Deus mudar a história do seu filho, quando Deus mudar a história do seu marido, quando Deus mudar a história de sua esposa, quando Deus mudar a história dos seus pais. Nunca. Sabe por quê, irmãos? Porque nossa identidade não está pautada naquilo que nós estamos vivendo no momento. A nossa identidade é definida pelo Evangelho. A nossa identidade é definida por Jesus. Nós podemos estar passando por um momento difícil, mas eu não sou difícil. Não sou. Filho, talvez seu pai até hoje falou, você é um filho problema. Não aceite isso. E pai, se você falou isso para o seu filho, minha recomendação por meio da palavra de Deus, procure o seu filho, conserte, porque se ele ouviu isso ao longo do tempo, é um câncer que está consumindo a alma dele e precisa ser curado. Conserte isso, peça perdão ao seu filho e cure isso no nome de Jesus. Libere o seu filho para seguir adiante. Libere. Se você tem olhado para o seu marido e falado, meu marido é trabalhoso, ou para a sua esposa, ou mulher tribulosa, conserte isso, porque ele pode estar vivendo um momento difícil, mas ele não é assim. Ele é servo de Deus. Se alguém na sua família ainda não serve a Jesus, não desista. Se ele não quiser orar com você, a hora que ele estiver dormindo lá, parecendo um trator, né? Vai lá, põe a mão na cabeça dele, ora. Pega a mão, põe a mão nos pés. Jesus, guarda os pés deste homem, guarda os pés dessa mulher. Ora, vai lá, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Deus pode fazer extraordinário. Deus pode fazer. Mas há necessidade de nós recobrarmos a nossa consciência. Certa feita num parquinho desses de praça, uma senhora se assentou ao lado de um homem e falou para ele assim, olha, aquele lá é meu neto, aquele de camiseta vermelha que está descendo o escorregador é meu neto. Que menino bonito, falou para o homem, né? O homem olhou para ela e falou assim, realmente seu neto é muito bonito. E aí o homem falou para a senhora, está vendo aquela menina de vestidinho florido? É minha filha. Aí a senhora falou assim, nossa, como ela é bonita. Ela é bonita. Aí o homem olhou no relógio e falou, filha, vamos embora, já deu hora. A menina andando de bicicleta falou, papai, só mais 5 minutinhos. Aí o pai sorridente falou, tá bom filha, mais 5 minutinhos. A senhora olhou para o homem e falou assim, uau, você é um homem muito paciente. Constrangido ele falou, não, eu não sou um homem paciente. Eu tinha um outro filho mais velho que ela. E um dia meu filho estava andando de bicicleta e um motorista desgovernado o atingiu e ele morreu. E hoje eu daria tudo o que eu tenho para ficar mais 5 minutos com o meu filho. Entendeu? O que é mais precioso para você? O que você tem vai ficar aqui. Caminhão de mudança não acompanha cortejo fúnebre, mas o legado que você deixa para sua família pode repercutir em gerações. Vocês já estão cansados de me ouvir sobre isso.
eu sou o pastor de vocês, mas a minha prioridade é a minha família. Permita-me ser muito sincero com vocês. Sabe por quê? Eu estou trabalhando, irmãos, com força para fazer 3 grandes profetas, para abalarem e sacudirem o mundo, para dar trabalho para o diabo. Eu quero que os meus filhos tenham outdoor no inferno, de procurado. Eu quero que quando os meus filhos levantarem da cama, o diabo fique aterrorizado, porque eles vão impactar a geração deles. Mas eu tenho que ser intencional. Eu tenho orado por isso. Às vezes a Gisele pega no sono, sempre ela pega no sono primeiro do que eu. E às vezes eu coloco a mão sobre a cabeça dela e falo: Senhor, quando a Gisele acordar amanhã, causa um incômodo no inferno. É assim, irmãos. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Aí você chama para vir para a igreja, os meninos falam assim: não vou. E desde quando o menino tem vontade? Que isso? Para com esse negócio de mimimi aí. Vamos parar com esse negócio aí. Traz para a igreja. Sabe por quê? É melhor a criança chorando na igreja hoje do que você chorando porque está lá no mundo amanhã. Arrasta. Traz. Para com isso. Alguns talvez entre nós tenham negociado o ajuntamento solene, público como igreja. Eu vou ver Roberto Carlos, não sei na onde aí, vai dar um show aí na esquina. Eu vou assistir o Faustão. Tomara que sua televisão queime. Pastor, eu estou falando muito sério. Sabe por quê, irmãos? Você está perdendo a oportunidade de trazer a sua família para o melhor lugar da face da terra. Cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Eu vou quando for pastor fulano está pregando. Está errado. Existe idolatria no seu coração. Vem para ouvir Deus, para ouvir o Senhor, independente de quem estiver falando. Se você fizer assim, daqui uns dias Jesus vai trazer jumento para falar aqui, hein? A gente está quase lá. Abre o seu olho, recobre a consciência, faça um pacto com Deus hoje. Senhor, eu não vou abrir mão da minha família. Recobre a sua consciência. Desperta os seus meninos. Lá em casa, às vezes, semana inteira eles acordam cedo para ir na escola. Nas férias, então, eles acordavam mais cedo que nunca. Mas quando é no domingo, o Nicolas, ele acorda assim, ele fica assim, ó. Aí eu falo: levanta para a escola dominical. Ele levanta. E tem que levantar. Sabe por quê? Talvez você fale: que jeito rigoroso. Irmão, não morri, estou vivo. Jesus cuidou. É melhor que o seu filho chore hoje, esperneando para vir para o culto, do que você chorar porque ele está lá fora amanhã. Talvez alguns pais estão entendendo muito bem o que Deus está falando no coração. É tempo agora de clamar em quebrantamento diante do Senhor, falar: Senhor, tenha misericórdia, me dê uma instrução sobre como resgatar meu filho da mão do diabo. Porque Deus não te deu filhos para você perder para o inferno. Deus te deu filhos para atrapalhar o inferno, mas não para morar lá. Então, no nome de Jesus, recobre a consciência. É tempo da gente entender que nossa casa é o melhor lugar. É tempo de nós entendermos que a humilhação é um presente difícil, mas que todos nós temos que experimentar todos os dias em casa, na nossa vida. O perdão não é opcional, não é condicional, é ordem. E celebre as grandes conquistas, mas celebre as pequenas. Perdão porque eu passei muita hora hoje, mas eu não podia ir embora sem dar o recado de Deus para o seu coração. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, eu tenho plena certeza disso. Tenho orado: Senhor, Deus tem ministrado tanto o nosso coração, irmãos, pela sua misericórdia e graça. Deus te trouxe para ouvir isso. Celebre as pequenas conquistas. Vocês sabem que eu tenho um filho diagnosticado dentro do transtorno do autismo. Aquilo que para o seu filho é normal, por exemplo, ler e escrever, para o meu filho é milagre. É um esforço gigantesco. E nós celebramos isso todos os dias.
Celebramos quando o Nicolas fala que 2 mais 2 é 4, nós celebramos. Porque pode ser uma pequena, pode ser insignificante para você, mas para a gente é algo glorioso. Agradeça, seu filho está com saúde, agradeça. Para de maldizer as crianças. Para, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mulher de Deus, tenha sabedoria, cuidado no que fala, como fala. Homem, agora com a gente, assuma suas responsabilidades. Nós vivemos uma época onde os homens estão fugindo da responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade como sacerdote da sua casa. Chame para si a responsabilidade. É custoso? É, mas é responsabilidade sua. Uma das primeiras coisas que Deus vai pedir a você no grande dia do Senhor é sobre a família que Ele entregou a você. Homem, para você. Eu quero entregar a Deus minha esposa, eu quero entregar a Deus os meus 3 filhos e os meus, pelo menos, 9 netos. Recebeu, João Pedro? 3 filhos, filho, por favor, só 3. Meus 9 netos, pelo menos. E se Deus me der graça, os tataranetos e quantos mais o Senhor me der.